o seu coração, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Acredito que já tem mais ou menos uns 6 anos ou mais que eu preguei aqui, nesse mesmo evento. Porém, recentemente estive aqui com o pastor Marcos, Deus abençoe a sua vida. E há uns 6 anos atrás, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu falei sobre essa passagem que eu vou falar essa noite. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 1, verso de número 11. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11 diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que os levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E a fama de Jesus correu por toda a Judeia e por todas as cidades vizinhas. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou aqui de Eunápolis, cidade próxima aqui de vocês, cidade vizinha. Nós somos pastor ali na cidade de Eunápolis já há alguns anos. Deus tem nos abençoado, pastoreando várias congregações, e também Deus me dá uma família abençoada. Inclusive esse rapazinho que estava aqui tocando contrabaixo é meu filho, é o Felipe Bromochenkel. E eu, além do Felipe, eu tenho também um filho mais velho, que é o Rafa. Casou agora recentemente no mês de fevereiro, tem 25 anos de idade, graças a Deus. Eu achei que eu ia desocupar a casa para mais um, aí agora veio a nora também, pronto, agora é mais 2 poca-feira dentro de casa, é uma bênção. Glória a Deus. E depois que a minha esposa estava laqueada, ela engravidou de novo, e Deus nos deu a Sarinha. Sarinha tem 11 anos, uma bênção também, servindo ao Senhor, de uma família abençoada. E sempre nas suas orações, não se esqueça de orar por mim, para que Deus continue nos abençoando de forma especial. Queridos, esse texto que lemos esta noite, ele nos fala sobre um momento em que Jesus vai a uma aldeia, a uma cidadezinha conhecida pelo nome de Naim. Algumas pessoas chegam a pensar que Naim seria o esposo da viúva, o esposo daquela mulher. Aí diz que é a viúva de Naim, mas na verdade Naim é a cidade, é a aldeiazinha aonde Jesus foi. E quando você olha para a Bíblia, você percebe que Lucas, ele é muito detalhista, ele é bem observador. Lucas, que era médico, um homem chamado para Deus, chamado pela graça do Senhor para contribuir com os escritos sagrados.
Nós tivemos o privilégio de ter Lucas escrevendo o evangelho que traz o seu nome, e também Lucas escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, na condição de médico, ele aqui escreve muitos milagres, curas extraordinárias, ressurreições que Jesus efetuou. E quando nós olhamos para o capítulo 7, ele diz que Jesus saiu de uma cidade chamada Cafarnaum e foi até uma cidade chamada Naim. E quando você vai olhar nos estudos bíblicos, você percebe que Naim para Cafarnaum é cerca de 30 quilômetros, e uma distância boa para se andar a pé. Jesus não estava sozinho, Jesus estava acompanhado de outras pessoas, Jesus estava acompanhado dos seus discípulos, de uma multidão. E vocês sabem que andar a pé com mais pessoas, você não anda no mesmo ritmo que você anda sozinho. Isso dava cerca de 6 léguas, mais ou menos, e eles tinham que caminhar aquela distância, chegando até a aldeia e encontrar justamente o mesmo momento em que estava saindo aquele velório. Quando você procura na Bíblia, se Jesus fez outro milagre em Naim, você não vai encontrar. Você pode procurar outra coisa que Jesus fez em Naim, você não encontra. Você encontra Jesus fazendo mais de um milagre em Jericó, você encontra Jesus fazendo mais de um milagre em Cafarnaum, mais de um milagre na Galileia, mas você não encontra outro milagre que Jesus tenha feito em Naim, a não ser a ressurreição do filho daquela viúva. Jesus foi àquele lugar especificamente para atender aquela família. Jesus foi àquele lugar especificamente para atender a necessidade daquela mãe. E esta noite eu já libero uma palavra de Deus para você. Jesus está aqui esta noite, e Ele está aqui por sua causa. Ele está aqui por causa da sua família. Ele está aqui por causa dos seus filhos, por causa dos seus sonhos, por causa da sua necessidade. Se Jesus foi a Naim por causa de uma mãe anônima, esquecida, de luto, sofrendo, Ele não mede distância quando Ele quer abençoar o seu povo, quando Ele quer abençoar a sua vida. Se você crê nesta palavra, então levante a mão assim para os céus e dê um glória bem forte ao nome de Jesus, porque Ele está aqui neste ambiente para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Quando eu falo que esta família tinha necessidade de Jesus, quando eu digo que esta família tinha, porque quando você olha para o quadro em que esta família se encontrava, você percebe que esta mulher morava numa aldeia pequena, que é difícil até de localizar no mapa. Quando você olha para o nome, nem sabemos o nome da mulher, não sabemos o nome do filho. Não era rica, não tinha dinheiro, não tinha grande nome na cidade, numa aldeiazinha pequena, uma família sofrendo com a dor do luto, pois aquela mulher, ela era viúva, a morte já tinha batido na sua porta a primeira vez, e agora a morte estava batendo naquela porta pela segunda vez. Era uma família que estava enfrentando o sofrimento. Queridos, nesta noite nós estamos vivendo também dias em que as nossas famílias também passam por sofrimento. Talvez as famílias que estão aqui representadas não estejam vivendo a dor do luto, mas está vivendo a dor do desemprego. Talvez as famílias que estão aqui presentes não estejam vivendo a dor do desemprego, mas estão vivendo a dor da separação. Talvez alguns que estão aqui estão vivendo o peso dos filhos envolvidos em drogas. E quando eu falo de drogas, eu sei o que é isso, porque eu vi a minha família enfrentar esse sofrimento.
3 dos meus 8 irmãos, nós somos 8 irmãos, 3 dos nossos irmãos se envolveram nas drogas e quase nós perdemos esses irmãos. Inclusive um deles chegou a ter overdose. Eu moro numa cidade onde a violência tem crescido a cada dia, e eu sou pastor há muitos anos. Eu sei o que é o sofrimento de uma pessoa quando ela está tomada pelos vícios, pelo alcoolismo, pelas drogas. São famílias que estão sofrendo no dia a dia. Famílias têm os diversos problemas. Se não bastasse as doenças graves que as famílias enfrentam, nós estamos vendo famílias enfrentar os problemas de rebeldia dos filhos. O crescimento da tecnologia, da informação, tem levado muita gente também à depressão, ao esquecimento e isolamento social. São famílias que estão passando por problema. Mas uma notícia boa eu tenho para você: se Jesus olhou para a família desta viúva, Ele olha para a sua família também. Se Jesus resolveu o problema desta família, Ele resolve o problema da sua família também. Se Jesus curou esse rapaz, ressuscitou, Ele também pode fazer o mesmo pela sua casa, pela sua história. Se você crê, recebe esta palavra, porque Jesus está neste lugar nesta noite. Glória ao nome de Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus vê a condição em que esta mulher estava. Jesus viu a dor desta mulher e Ele chega na hora que ela mais precisava. Ele poderia ter chegado meio-dia, Ele poderia ter chegado pela manhã, Ele poderia ter chegado e o velório já ter passado, Ele poderia ter passado antes do velório passar, mas a Bíblia diz que Ele chega na hora que ela mais precisava. Jesus viu uma mulher anônima, uma mulher esquecida. A gente não sabe o nome, Lucas não conseguiu localizar o nome dela, Lucas não conseguiu saber o nome do rapaz, mas Jesus viu no meio da multidão, no meio de todas as pessoas daquele tempo, Ele viu aquela mãe que estava desesperada. E esta noite eu não tenho dúvida, o Cristo que eu estou pregando esta noite, Ele vê você no meio da multidão, Ele vê você no meio do lugar em que você está vivendo. Talvez você possa estar esquecido pela sociedade, esquecido pela família, talvez as pessoas nem saibam quem é você, mas o Cristo da Galileia, Ele está aqui esta noite. Ele contempla a tua necessidade, Ele sabe a dor que você está enfrentando, a luta que você está passando, e Ele veio ao teu encontro para dizer: vou dar um basta, vou dar um basta nesta tua dor, vou dar um basta nesse teu sofrimento, vou curar esta tua necessidade, porque Ele é o Cristo que contempla os necessitados. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Oh, necanda lamassure lamarraias. Oh, aleluia. Ele contempla não apenas o exterior das pessoas, mas Ele também vê o interior de cada um. Ele sabe o vazio que está no teu coração, Ele sabe o vazio que está na tua alma. Sabe o que é você amanhecer, acordar todos os dias e não sentir razão para estar de pé? Sabe o que é você levantar todos os dias e não receber o abraço que esperava, o elogio que você aguardava? Sabe o que é você levantar de manhã e ver que o seu filho não está mais lá, o seu marido não está mais lá, tudo que essa mulher levou uma vida para construir? Quando Lucas diz viúva, quando Lucas diz filho único, ele está dando ênfase ao problema desta mulher. Essa mulher agora iria viver sozinha, uma viúva que não tinha aposentadoria naquela época, uma viúva que não tinha sustento, uma viúva que não tinha mais o filho, uma viúva que não tinha mais o marido. Tudo que ela gastou a vida toda para construir
construir, ela estava perdendo em um só dia, mas Jesus viu tudo aquilo que ela estava passando, Jesus viu tudo aquilo que ela estava enfrentando. E esta noite eu libero uma palavra de Deus para você: não vai terminar assim o seu dia, não vai terminar assim a sua semana, não vai terminar assim a sua história, não vai terminar assim o seu casamento, porque eu estou aqui como homem de Deus para dizer: Ele está vendo a tua condição, está liberando uma palavra para você. Será que você pode levantar a mão? Aleluia. Aleluia. O verso de número 13 diz que Jesus, além de ver, Jesus se compadece. Jesus, além de ver, ele se compadece. O texto diz que ele se moveu de íntima compaixão. Ele moveu-se de íntima compaixão pela situação daquela mulher. Às vezes eu vejo o seu sofrimento, mas eu não tenho nada que eu possa fazer. Quantos de vocês aqui às vezes já passou na rua e viu uma pessoa sofrendo? Você vê. Às vezes você passa no sinal, você vê o mendigo. Às vezes você passa na rua, você vê a pessoa dormindo debaixo da marquise, você até vê. Às vezes você passa numa casa, você vê uma família passando necessidade, você até vê. Mas aqui no caso, Jesus viu e Jesus se compadeceu. Jesus não só viu, ele viu e ele mostrou compaixão. Quando o texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão, o texto diz que o seu interior se moveu a favor daquela mulher. O seu coração se compadeceu do que ela estava sentindo, do que ela estava vivendo. Mas aqui vem um detalhe: Jesus não só vê, não se compadece, como ele também muda a história que aquela mulher estava vivendo. Quando você vê alguém, você se sente impotente diante do problema. Aí você fala assim: ô Jesus, se eu tivesse condição, eu tirava essa pessoa desse lugar. Aí você diz assim: poxa, se eu pudesse, eu curava essa pessoa. Se eu pudesse, eu libertava essa pessoa. Se eu pudesse, eu não deixava mais ela viver desse. Aí você se sente limitado. Mas Jesus não. Jesus, ele vê e Jesus diz: eu estou decidido a abençoar esta mulher. Eu estou decidido curar a situação dela, resolver a situação dela. E eu quero liberar uma palavra de Deus para você esta noite. Jesus está decidido a tocar na tua causa. Jesus está decidido a tocar no teu coração. Jesus está decidido a curar esta enfermidade. Jesus está decidido a tocar em áreas da sua vida. Se você crê nesta noite, então glorifique o nome de Jesus e receba esta palavra do Espírito Santo. Será que dá para você levantar a mão assim e adorar? Quem é que crê que Jesus está tocando essa noite? Só aqueles que acreditam no poder da palavra. Só aqueles que acreditam, só quem acredita. Só quem acredita e está aqui para receber uma palavra de Deus. Toma posse agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh, Nemanamaya Hasude Canaraias. Oh, Merabeace de Canaraias. Aleluia. Jesus vê, Jesus se compadece e Jesus agiu na vida daquela família. Jesus agiu na vida daquela mulher, chegando no tempo certo, chegando na hora certa. Quantos de vocês aqui têm promessa de Deus, mas às vezes pensa que Deus esqueceu da promessa que Ele fez? Acha que Deus está atrasado, que já era para Deus ter feito.
Há um louvor que diz que Deus tarda, mas não falha. Mas segundo a Bíblia, Deus nem tarda e nem falha. É tanto que Pedro diz: ainda que nós tenhamos a promessa de Deus por tardia, Ele todavia não falhará no tempo certo. Deus chega na hora que aquela mulher mais precisava. Talvez você está aqui dizendo: meu pastor, eu já ouvi tanta mensagem, meu pastor, Deus já falou tantas vezes comigo, meu pastor, tem tantas promessas de Deus na minha vida. Mas eu quero te dizer que se Deus determinou que hoje é o dia, hoje Ele vai agir, hoje Ele vai fazer, hoje Ele vai trabalhar, hoje Ele vai operar, porque Ele tem um tempo determinado. E hoje chegou o dia do milagre de muita gente. Escuta isso, gente, não todos, mas muitos aqui sairão de posse da palavra, do poder, do milagre, da cura, porque hoje Deus decidiu mudar o tempo e a rota da sua vida, porque Ele decidiu resolver a tua história. Será que tem alguém que pode glorificar o nome do Senhor dos Exércitos? Aleluia. Já estou terminando. Jesus toca em áreas que ninguém mais quer tocar na família. Segundo a tradição judaica, ninguém podia tocar num corpo. Você até entende hoje que naquela época a medicina não estava tão desenvolvida como hoje, e muitas coisas eram para a prevenção da contaminação de enfermidades. Mas a lei judaica não permitia que estranhos manipulassem o corpo daquela pessoa. E quando o estranho tocava, e a própria família tocava naquele corpo, a família era considerada imunda durante 7 dias. A pessoa tinha que ficar isolada, sem contato com outras pessoas durante 7 dias. O povo estava ali presente, confortava a mãe, dizia: Deus te abençoe, que o Senhor te conforte, a vida é assim mesmo, a luta vai passar, Deus ergue a cabeça, eu sei que a senhora perdeu o seu filho. As pessoas liberavam a palavra, mas o contato com o corpo as pessoas não tinham. Apenas aqueles que talvez fossem profissionais da área para ajudar aquela família a sepultar. O coveiro, algumas pessoas se envolviam diretamente, mas estranhos não tocavam, porque se tocasse era considerado imundo. E o texto diz o que? Que Jesus tocou. O texto diz que Jesus tocou. Quem pode responder comigo? Jesus. Quem está aqui diga glória a Deus. Então vamos todo mundo responder. E Jesus tocou. O texto diz que ele pegou no esquife. Ele tocou em áreas que ninguém queria tocar. Eu não estou dizendo que sua família tem podre, que sua família tem algo escondido. Não é isso que eu estou dizendo. Mas todos nós temos áreas sensíveis da nossa família. Sim ou não? Todos nós temos áreas da nossa família que a gente não quer que ninguém toque, que ninguém fale. A gente não vai sair postando no WhatsApp, no Instagram, algumas áreas sensíveis da nossa família. A gente posta o momento do almoço, a gente posta o momento da viagem, do lazer, mas tem áreas que a gente não vai postar, porque a gente não quer que ninguém mexa, que ninguém dê pitaco, que alguém fale alguma coisa. Tem áreas da nossa vida que a gente deixa reservado só para os íntimos da casa. Tem problemas que a gente procura e talvez nem procure, nem quer conversar com o pastor, com o líder religioso, com ninguém. A gente quer que fica reservado. Mas Jesus, Ele toca em áreas que ninguém quer tocar. Você está entendendo a palavra? Ele vai tocar em áreas que estão adormecidas. Ele vai tocar em áreas que estão mortas. Ele vai tocar em áreas que estão doentes. Ele vai tocar em sonhos que estão caminhando para a sepultura. Ele vai tocar em áreas que você já perdeu a esperança. Jesus disse: eu vou tocar porque eu posso mudar o quadro. Eu vou tocar
na vida. Se tem alguém aqui que crê nesta palavra, então deixa Jesus tocar na tua casa. Sabendo a palavra aí? Oh glória! E daí se Jesus ficar contaminado? Não fica não. Sabe por que Jesus não fica contaminado? Porque o que estava no corpo não passou para Jesus, mas o que estava em Jesus passou para o corpo. Você entendeu a palavra? A morte não pode passar para Jesus, mas a vida que estava em Jesus passou para aquele corpo. A doença daquele corpo não pode passar para Jesus, mas o que está em Jesus, a vida, a saúde, passou para aquele corpo. Você não está entendendo? Se eu tocasse naquele corpo, eu saía contaminado. Se você tocasse naquele corpo, você saía contaminado. Mas quando Jesus toca, Ele toca diferente. Quando Jesus toca, Ele toca para gerar a cura. Quem é que quer que Jesus toque aqui essa noite? Só quem acredita nesta palavra, só quem crê no poder desta mensagem. Então deixa Jesus tocar esta noite. Deixa Jesus tocar em áreas sensíveis do teu casamento. Deixa Jesus tocar em áreas da tua vida. Deixa Jesus tocar em áreas aí do teu matrimônio, da tua saúde física, da tua saúde emocional. Essa depressão não faz parte da tua vida. Essa depressão não faz parte do teu corpo. Você veio aqui empurrado, você veio aqui forçado, mas esta noite o Nazareno está tocando no teu coração, está tocando na tua alma. Receba o toque do Espírito Santo e saia curado. Você vai sair daqui essa noite curado para a glória de Deus. Tem alguém aqui que crê no poder dessa palavra? Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está tocando essa noite. Deus está tocando aí em traumas. Gente que carrega traumas do passado, feridas que foram abertas no passado. Jesus está tocando hoje. Jesus está curando enfermidades. Essa depressão, esse sofrimento que você está enfrentando, Jesus está liberando agora o toque especial. Tem alguém que possa fechar os olhos aqui essa noite? Deixa eu ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus está tocando agora. Ele está tocando em áreas sensíveis, em áreas que você não deixa ninguém tocar. Tem áreas que se alguém encostar a mão machuca. Tem áreas que se alguém tocar a mão dói. Ainda está ferido, ainda está aberto, ainda tem a cicatriz, ainda tem lembranças do passado, ainda tem aquela palavra que o pai falou, que a mãe falou, que o marido liberou, que o irmão disse. É a ovelha perdida, é a ovelha negra. Você não tem futuro, você não vai chegar a lugar nenhum, você não presta, você não vale nada. Aí Jesus disse: eu estou tocando. Você está morto para a sociedade, você está morto para a sua mãe, você está morto para seu pai, você está morto para as pessoas, mas Jesus está tocando no esquife. Jesus está tocando na tua vida, e Ele está dizendo: jovem, eu te digo, levanta. Jovem, eu te digo, levanta. Jovem, eu te digo, levanta. Jesus está tocando em você. E olha amanhã, surecandarabacheias. Ei, amanhã, sei candarabacalamarras. Adore aí, adore aí, adore aí, adore aí, porque Jesus está tocando esta noite. Será que dá para você adorar a Ele? Deixa Ele tocar essa noite. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença dEle, eu estou sentindo. Oh, Espírito Santo. Ira marrachei, canaraia calabaçu.
Adore, adore, deixa Jesus tocar em áreas aí, áreas ocultas, pecados que não foram confessados. Jesus está tocando hoje. Ele está dizendo: eu cheguei para tratar, eu vou expurgar tudo, eu vou retirar toda doença, toda enfermidade. É noite de cura, de restauração, é noite de trazer à vida as áreas que estão mortas. Deixa Ele tocar essa noite. Oh, glória. Ei, Marayasu de Canaraias. E por último, Jesus restaurou aquela vida. Jesus fez o quê? Restaurou aquela vida. Restaurou aquela família. Imagine o desespero daquela mãe. A morte é algo que ninguém se conforma. Por mais velhinho que estejam os nossos pais, ninguém quer que os nossos pais possam partir. Ninguém quer que uma pessoa idosa morra. Ninguém quer. Mas quando é um filho, a mãe fica dizendo: por que não eu? Eu vi a minha avó chorar pela morte do meu pai. Meu pai tinha apenas 39 anos de idade. Eu era um garoto de 13 anos. E a minha avó dizia assim: Geraldo, não. Por que Deus fez isso comigo? Por que o Senhor não me levou? Eu estou tão doente nessa cadeira de roda. E um menino tão novo, meu filho me amava tanto, aquele desespero. Essa mulher tinha sido visitada pela morte. O marido dela tinha ido embora. Ela tinha perdido o marido, a sua cara metade. E a única coisa que tinha restado foi quem? O filho, fruto daquele amor. Filho único de uma viúva. E agora a morte visita pela segunda vez a sua família. A tragédia entrou de novo naquela casa. Quantas famílias às vezes pensam até que é amaldiçoada, né? Por que tudo na minha família? Por que tudo na minha casa? Por que eu sofro tanto? E aí começa a questionar. Mas Jesus entrou em Naim. Jesus entrou naquela aldeia, se moveu de íntima compaixão por aquela mulher e disse: rapaz, jovem, levanta-te. E o rapaz sentou na mesma hora. Você sabe o que é isso? O rapaz sentou, ficou sentado. Jesus interrompeu aquele velório e disse para aquela mãe no meio do velório para não chorar. Sabe o que é isso? Alguém dizia: esse cara está doido, é louco. Como é que diz para uma mãe não chorar no meio de uma tragédia como essa? Mas sabe por que Jesus diz para não chorar? Porque Ele pode restaurar o que está quebrado. Ele pode restaurar o que está perdido. Ele pode curar o que está enfermo. Porque Ele pode resolver o problema. E a Bíblia diz que Ele restaurou a vida daquele jovem. E eu te pergunto: como foi que aquele jovem morreu? Não tem no texto. Será que caiu de uma árvore? Será que morreu na guerra? Será que morreu afogado? Será que morreu de uma enfermidade, de uma doença? Ninguém sabe. O rapaz morreu, mas Jesus não perguntou a causa. Jesus disse: rapaz, levanta-te. Rapaz, levanta-te. E o comando de Jesus era para curar todas as áreas que causou a morte, para que ele voltasse à vida. E esta noite Jesus não está perguntando como foi que aconteceu a tragédia. Jesus não está perguntando como foi que causou o problema. Jesus não está perguntando como foi que a situação chegou a este ponto. Ele só está dizendo: receba vida, receba cura, seja restaurado como estava antes. Diga assim para mim: não é outro filho,
mesma família. Jesus vai restaurar. Estou pregando, porque quando ministrei esta palavra há muitos anos atrás aqui nessa cidade, eu pude profetizar para uma família que Deus estava restaurando aquela casa, e esta noite eu posso profetizar para outras famílias. Esta noite Jesus está restaurando a tua casa, Jesus está restaurando a tua família. Se você crê, toma posse em nome de Jesus. Será que dá para você ficar de pé para que eu possa orar pela sua vida? Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Oh, meu Deus, quantos estão sentindo a presença de Deus aqui essa noite? Se você puder, glorifica Ele. Se você puder, glorifica Ele. Ele está tocando em você, Ele está tocando em sua casa. Oremaias, Surecandalaias. Jesus quer declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sempre existe paz em tua presença. Se você souber, adora. Amo Jesus. Canta. Jesus quer declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Amo Jesus. Vamos declarar.
Deixa eu falar para você essa noite. O texto encerra dizendo que a fama de Jesus correu por toda a Judeia e por todas as cidades vizinhas. Esse evento acontece todos os anos aqui em Santo Antônio do Jacinto. E esse evento não acontece só para a gente chegar num lugar como esse, dizer que Santo Antônio do Jacinto é de Jesus. Não é só para a gente chegar aqui e proclamar, dizer Jesus está aqui, não. É para que o nome dele seja glorificado nesta cidade no dia a dia. E quando Jesus faz um milagre na tua vida, é para você contar para os teus vizinhos, na tua rua, na tua casa, na tua igreja, na tua comunidade, para que as pessoas saibam que Jesus tem operado na igreja nessa cidade, para que o nome do Senhor seja glorificado nos quatro cantos da terra, através da tua vida. E é por isso que Ele vai fazer um milagre na tua casa, porque através deste milagre você vai glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Mas antes de eu fazer a oração final, eu quero perguntar se tem alguém que está entre nós que ainda não faz parte da igreja, mas quer se entregar a Cristo. Não é se você quer aceitar Jesus, não. Jesus já abriu os braços e disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu estou perguntando quem é que quer reconhecer esse amor, quem é que quer se render a Cristo, a graça dele. Tem alguém aqui essa noite que está afastado da igreja, distanciado por alguma razão, alguém que está precisando voltar hoje? Jesus quer restaurar a sua vida, Jesus quer restaurar a sua família. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão e eu vou orar por você nesta noite. Se não tem, eu não vou insistir muito, mas eu espero que você convide pessoas para estar aqui com a gente amanhã. Deixa eu orar pela igreja nessa noite agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Qual é a área que você quer que Jesus toque aí? Qual é a área da sua vida que você entende que Jesus precisa tocar? Ah, pastor, tem áreas que eu nem quero que Ele toque. Eu disse essa noite que Ele toca em áreas que ninguém toca. Deixa eu orar por você nessa noite. Senhor, eu declaro sobre esta família, como ministro da Tua Palavra durante todos esses anos, a Tua Palavra sempre tem trazido resultados para as vidas. Não sou eu que faço, mas é a Tua Palavra que faz. Não sou eu que opero, mas é a Tua Palavra que opera. Não sou eu que curo, mas é a Tua Palavra que cura. Não sou eu que restauro, mas é a Tua Palavra que restaura. A Tua Palavra tem vida e é viva e eficaz e produz frutos nos corações. E nesta noite eu libero, meu Deus, uma palavra profética sobre cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, receba o toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja restaurado no casamento, seja restaurado na saúde, seja restaurado em áreas que ninguém quer restaurar. Jesus está restaurando agora. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E quem crê glorifica e aplaude ao Senhor nesta noite. Nada pensei